Oi, gente, bom dia, bom dia. Continuando com as minhas histórias, com as minhas vivências da vida, né, dos processos que venho passando com a minha ileostomia. Tiveram duas situações que aconteceram que eu esqueci de compartilhar com vocês, que foi quando eu tive prolapso e hérnia, né, no meu intestino. Eu ainda estava com o meu intestino no lado direito, o grosso e o delgado, né, e o grosso estava do lado direito ainda. Eu não tinha ainda feito a reversão, né, do intestino. E aí, eu acho que devido a muito esforço, a muita coisa, eu não parava, não parecia que eu tinha problema no intestino, eu não parava, era uma energia muito grande, eu envolvida com muitas outras coisas assim fora, ajudando pessoas, né? E aquilo me tomava muita energia e às vezes eu ia pegar um móvel na casa de alguém para poder ajudar uma outra pessoa, e aí eu terminava pegando peso, eu dirigia muito, muito mesmo, e aí eu terminei aderindo esse prolapso e a hérnia, né? A hérnia, minha barriga, ela ficou um pouco maior no lugar onde era o intestino, e o prolapso não foi no intestino grosso, ele ficou muito grande assim. Quando eu fui fazer a reversão, ele estava mais ou menos do tamanho da minha mão, né? Eu conseguia colocar ele na minha mão. E algumas pessoas perguntam: e o intestino dói? E dói você ter o intestino para fora? Não dói, não dói. A carne é como se fosse uma carne morta, né? Depois eu boto a foto para vocês verem como é o intestino, como é o meu bumbum na barriga, né? E assim, não dói, não dói, é como se fosse uma carne. Na verdade, o que dói são, como eu tenho ileostomia e as fezes são muito líquidas, elas passam pela cavidade da bolsa, e como elas são muito líquidas, elas são ácidas, né? Porque as fezes são ácidas. E aí ela inflama, né? Ela me dá um pouco de dermatite na pele, mas aí eu uso o pós-cicatrizante, eu uso a pomada, eu uso o Cavilon, né, para tentar reter aquela inflamação ali. É bastante dolorido, porque ali você está trabalhando em carne viva, né? Vou mostrar para vocês o meu intestino quando ele está com dermatite, como ele fica, né? E é bem dolorido. Quando ele tá assim, bem dolorido, eu peço para minha mãe me ajudar, minha mãe fazer o curativo, porque aí às vezes é tanta dor que eu não consigo manusear, porque quem faz tudo sou eu. Eu faço tudo, eu faço troco, faço limpeza, faço curativo. Mas quando eu tô com uma dermatite muito grande, eu peço para minha mãe que me dá um suporte, né? Me dá uma ajuda, né? E assim, teve outra situação que eu esqueci de falar com vocês, que foi quando eu fui fazer minha colectomia total. Foi quando eu fui tirar o intestino grosso inteiro, né? Quando eu fui tirar o intestino grosso inteiro, eu fiz a cirurgia, né? Eu fiz a cirurgia, tirou todo o intestino. Geralmente, quando eu fazia a cirurgia, eu fazia dois tipos de anestesia, que era uma geral e uma RAC. Todo o procedimento, assim, intestino, essa parte baixa, são cirurgias que causam muitas dores, e aí eu sempre fazia as duas anestesias. E fiz a cirurgia, né? E correu tudo bem aparentemente. E eu saí de lá e fui direto para a UTI. E chegou na UTI, muita dor, muita dor, muita dor. E eu, à base de morfina, de 2 em 2 horas, tomando morfina, de tramal, e nada passava a minha dor. E eu gemendo, com muita dor, com muita dor. Chamaram o médico da dor, né? Fizeram medicação para que eu pudesse me acalmar, como a Precedex, para ver se eu conseguia me acalmar. Mas assim, eu chorava muito, porque eu sentia muita dor na minha barriga, muita dor mesmo. E nesse momento assim de muita dor, às vezes está tão envolvida
com essa dor que você não consegue pensar em algumas coisas, como eu não conseguia pensar nos meus filhos, na minha família, eu não conseguia pensar em algumas coisas da minha vida. Na verdade, minha cabeça estava muito focada para a dor, né? Para a dor. E eu lembro que teve momentos que eu disse assim: Jesus, me leve, Senhor. Me leve porque eu tô pronta, Senhor, pode me levar, mas não permita que eu sinta mais essa dor, né? E assim, às vezes a gente fala as coisas em meio às dores, a gente não sabe os propósitos do Senhor para a nossa vida, né? E eu chamei meu marido estava comigo, eu chamei ele e eu disse assim para ele: amor, falar para Jesus me levar, porque eu acho que ele não tá me ouvindo, né? E foi quando toda a equipe viu que eu estava com dores extremas e que eu não conseguia dormir e que eu estava com muita dor, chamaram um anestesista e resolveu bloquear minha coluna, né, para que eu pudesse sentir um pouco mais de calma. E ele ia anestesiando, bloqueando minha coluna e perguntando: a dor passou? A dor passou? A dor passou? E eu: tá melhorando, mas eu ainda tô com dor, tá melhorando, mas eu ainda tô com dor. E ele foi dando anestesia até um ponto ele dar uma anestesia que acho que colocando mais líquido, que eu não sentia mais minhas pernas, não sentia mais da barriga para baixo, eu não sentia mais nada. E ali eu tive um alívio, né, ali para minha dor, e aí foi quando eu consegui pegar no sono e eu consegui dormir, né? Depois que eu saí do hospital, meu marido disse que conversou com o anestesista e ele falou para mim, eu tinha perdido muito peso, todo esse meu processo aí eu tinha perdido uns 14 quilos mais ou menos, eu sou uma pessoa considerada um pouco magra, né? Graças a Deus estou recuperando peso, mas eu perdi muito peso, perdi muita massa muscular, porque eu fiquei muito tempo deitada. Então, muito tempo deitado, você perde muita massa muscular, você perde muito movimento. E aí, o anestesista falou para meu marido assim: ela estava com uma dor tão intensa, né? Tão intensa que eu fiz uma anestesia nela de uma pessoa de 300 quilos. Eu fiquei, não acredito. Ele disse assim para meu marido que se ele tivesse feito uma dosagem um pouquinho a mais, eu teria partido, porque eu teria tido uma parada cardíaca, né? Então, assim, ele fez anestesia numa pessoa que pesava, que estava pesando no momento, acho que 50 quilos, 50 e poucos quilos, uma anestesia comparada para uma pessoa de 300 quilos para poder amenizar as minhas dores, né? E aí foi quando eu consegui dormir. Mas eu dormi, no outro dia voltei a ficar com muita dor e muita febre. Muita febre, muita febre, muita febre. E meu médico veio e eu disse para ele: eu quero uma tomografia. E ele disse: mulher, não faz mais tomografia, tu já foi muito radiada, já fez muita tomografia, eu já tirei seu intestino inteiro, não tem mais nada para tirar. Eu disse: mas tem alguma coisa que não está normal. Sabe quando a gente sente, né, que tem alguma coisa, a gente tem um feeling, né, de sentir que tem alguma coisa errada com a gente? Pois foi isso que aconteceu, eu senti. E por muito insistir, meu médico faz uma tomografia em mim. E ele fez essa tomografia, no mesmo dia saiu o resultado. E aí ele liga para o meu marido bem fininho, né? Ligou e disse assim: Tony, né? O nome do meu marido é Anthony. Tony, você precisa vir aqui no hospital. Eu vou ter que abrir Laodiceia novamente. Então, mais ou menos assim, eu operei dia 23, né? Passei até dia 28, eu tive que abrir minha barriga novamente. Então, você imagina, 23, você tem toda aquela abertura, parece quando você morre, que abre você inteiro, né? Eles fazem um corte enorme na sua barriga. E eu, com todo aquele corte, com muita febre, o que tinha acontecido? Eu fiquei com sangue, não sei o que foi que aconteceu dentro, se teve alguma hemorragia, e eu fiquei com sangue retido na barriga. E aquele sangue, ele começou a me dar febre. Então, eu operei assim dia 23, quando foi dia 28, eu estava na sala de cirurgia novamente, né? Abrindo minha barriga novamente. E quando ele abriu, eu estava com muito sangue na barriga, ele fez toda aquela limpeza que se tem que fazer, né, dentro da minha barriga e colocou um dreno.
colocou um dreno para que eu pudesse ficar melhor. Eu lembro que esse momento foi mais ou menos na Páscoa de 2023, né? Então, 2023 eu estava na Páscoa no Hospital Português com dreno, com muitas dores, né? O dreno doía bastante e sangrando, né? Drenando todo o sangue da minha barriga. Então, assim, alguns processos bem pesados, alguns processos bem doloridos, mas eu aprendi que o Senhor, ele não dá o fardo mais do que a gente possa suportar, né? Então, assim, quando parece realmente impossível, quando parece que a dor não cessa, tudo passa. O melhor de tudo é que tudo passa, nada é para sempre, a não ser a palavra de Deus. Ela sim é para sempre. Mas toda dor passa, todo problema passa, toda situação passa. E o bom é isso, é passar pela situação, ser grato a Deus, entender os propósitos do Senhor, entender que Deus ele está com você e nunca vai abandonar você. Um beijo muito grande, fica com Deus e vou continuar aí contando as minhas histórias, as minhas vivências da minha vida para vocês. Espero que eu possa ajudar alguém com essas minhas histórias, porque o meu maior propósito é tentar com a minha história abençoar a vida de alguém, que alguém possa se identificar e que alguém possa se encorajar, né, diante de tantas situações que eu passei, que possa ver que se eu passei, a pessoa também pode passar e que a gente com Deus, a gente pode tudo e todas as coisas. Tá bom? Beijo para vocês, fica na paz.